agradecemos a Deus pela vida do nosso povo, está ali presente. Hoje ela não passou bem de manhã, mas como sempre o Senhor tem cuidado dos seus. Agora não foi diferente, assim como também não é com você. Amém? Vamos colocar de pé, nós vamos estar orando, agradecendo esse Deus que é tão bom e maravilhoso. Esse Deus que sustenta você, sustenta a mim. Esse Deus que guarda você e guarda também a mim. E assim guarda todos nós. Porque Ele é bom e Ele é fiel. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome. Agradecemos ao Senhor por tantas coisas que tem feito por nós. O salmista diz certa vez: grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. E hoje, ó Deus, neste domingo 21 de dezembro de 2025, faltando alguns dias para terminar o ano, este ano que o Senhor preparou para cada um de nós. E aqui estamos, Senhor, prestando ao Senhor o culto, uma adoração, porque o Senhor é o Deus, Senhor da nossa vida. Um Deus que atua nos dias de hoje, como tem atuado e atuou no passado. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse Deus que é santo, soberano, majestoso, maravilhoso. Não há outro Deus como o Senhor. Ó Deus, um dia nós éramos trevas, hoje somos luz, porque o Senhor é a luz. Hoje, ó Deus, nós agradecemos, porque não somos merecedores, nenhum de nós aqui somos, mas obrigado por nos aceitar, para nos acolher. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus, muito bom estarmos aqui na presença do nosso Senhor. Nesse momento nós vamos adorá-lo através da música. Amém? Outra vez, diante de ti, abro meu coração, pelo amor tu escutas, tu fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança.
Durante esse louvor, você terá a oportunidade de estar ofertando e dizimando na casa do Senhor, amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esses dízimos, ofertas que foram entregues aqui na tua casa, para o mantimento, ó Senhor, da sua obra nessa cidade, neste lugar. Seja nos abençoando, abençoando o nosso trabalho, nossos empregos, que no próximo ano, Senhor, o Senhor possa estar nos abençoando ainda mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E esse mês nós estamos comemorando o nascimento do nosso Salvador. Né? Nós sabemos que não é bem nessa época, né? Provavelmente foi em outro mês, mas esse mês é o mês que nós comemoramos o nascimento de Jesus. Né?
E esse louvor agora que nós vamos estar cantando, o hino 27 do cantor cristão, que se chama Natal. Então que nós possamos realmente estar celebrando o verdadeiro Natal, que é o nascimento do nosso Salvador. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E a razão de nós estarmos aqui é a razão de celebrarmos o Natal de Jesus. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Agradecemos a Deus pela semana que Ele nos deu, que passou. Agradecemos a Deus pela semana que inicia. No nosso coração começa a semana no altar de Deus. Então vamos falar com o Senhor, coloque sua vida diante de Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, meu Deus, porque nós aqui estamos. Nosso coração é grato pela tua bondade para conosco. Nosso coração é grato, Senhor, pelo teu grande amor. Nosso coração é grato pelos livramentos, pela provisão. Nosso coração é grato pela família, pelos amigos, pela igreja, pelo teu povo reunido. Nosso coração é grato pela oportunidade de termos a tua casa, a igreja do Senhor, espalhada, Deus, por toda a terra. Somos-te gratos, ó Deus, pela oportunidade da comunhão, da vida em Cristo Jesus. Somos-te gratos porque o Senhor nos chamou para anunciar a tua palavra. Nosso coração é grato ao Senhor. E por isso nós bendizemos o teu nome nesta noite. Gratos por tudo que o Senhor nos tem feito, mas sobretudo porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Obrigado, meu Deus, obrigado por este culto. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós estamos sentindo falta de alguns irmãos, né? Final de ano, alguns irmãos já estão viajantes, né? Alguns viajam agora, outros viajam em janeiro. A gente já está sentindo falta de alguns, né? Mas nós louvamos a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez, o Geomar, é isso mesmo, né? Isso, quem é, querido? O Geomar, ele vem lá de Catanduva, não é isso? A família dele é lá da Igreja Central de Catanduva, Igreja Batista Central de Catanduva, e agora ele está servindo ao Senhor ali na comunidade cristã. É um prazer recebê-lo. Obrigado. Seja bem-vindo. Vai sentar. Obrigado. Está conosco também, vou chamar a Rita para apresentar. Isso. Ela está com um sorriso de orelha a orelha, né? Então, me chama. Paz, irmãos, boa noite. O Senhor me abençoou com a bênção da maternidade. Algumas pessoas já conhecem, mas a minha primogênita, Júlia, está aqui, veio passar o Natal
orar comigo, vou pedir para ela ficar de pé, por gentileza. E o meu genro, Leandro. Hoje eu apresentei para o senhor e falei assim: Leandro, o pai do meu neto. Não está grávida ainda, mas eu já estou profetizando, né? Então eu estou muito feliz, porque minha família, né, esse ano vai estar junto. Obrigado, Leandro, da Assembleia. O Leandro e Júlia são da Assembleia de Deus. E na Assembleia de Deus eles têm o hábito de dar uma saudação. Então, eu vou chamar o Leandro aqui, ele é diácono ali na Igreja Assembleia de Deus, e eu vou dar a palavra a ele para dar uma saudação à igreja. Boa noite, paz, irmãos. Realmente lá na Assembleia a gente tem um hábito, né, de sempre dar uma oportunidade. E Deus sempre fala com a gente, né, independente da denominação que a gente é usado, a gente recebe a palavra. Mas se os irmãos puderem abrir em 1 Tessalonicenses 5:18, uma palavra foi a oração do pastor, né, uma gratidão a todo o tempo que a gente tem vivido. Talvez esse ano você não refletiu ainda sobre as coisas que Deus fez na sua vida, as coisas que Deus fará às vezes na sua vida. Então a palavra diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então a gente tem que ter esse hábito de ter essa gratidão no nosso coração e agradecer por todas as coisas. Porque se você pode falar: Leandro, acho que não aconteceu nada esse ano de diferente. Você está aqui, você está falando do Senhor, você está falando sobre Jesus, você está falando do seu irmão, né? Eu até falei para a minha sogra ali, tem mais gente aqui, graças a Deus, né? A gente está fazendo uma obra, está trabalhando, né? E isso a gente se alegra. Então, quando o nosso coração é grato, a gente começa a perceber essas situações que às vezes no dia a dia a gente não percebe, que às vezes no dia a dia a gente não tem esse hábito de agradecer. Então, se os irmãos possam levar essa palavra para o coração, se os irmãos possam refletir esse ano, né, entender que Deus tem o melhor para nós, possamos ser gratos todos os dias para a nossa família, para a nossa igreja, para os nossos esposos, né, e também as esposas aos maridos, possamos ser gratos, né, por todas as coisas, e assim, né, a gente vai ver um ano com o coração alegre, com o coração grato. Amém? Amém. Leandro. E agora você pode saudar o irmão que está perto de você aí, para quem está não falou boa noite. Isso. Se a palavra é gratidão, seja grato. Você vai Cristo. Sejamos gratos em tudo. E também somos gratos a Deus, porque hoje de manhã o nosso socorro deu um sustão na gente. Né? Olha, irmãos, foram poucas as vezes que pregando eu tive que parar para socorrer alguém, né? E eu estava aqui preocupado, né? E o nosso socorro foi indo embora, né? Eu falei, meu Pai do céu, vamos orar, né? E ela já está aqui para a glória do Senhor, amém? Louvado seja Deus, foi lá para o Uba, mas Deus abençoou, que não era nada a não ser um mau súbito aí, uma pressão que abaixou muito, né? Então agradecer a Deus. O irmão Zé Pedro ficou desesperado aí, achou que ia ficar viúvo, né? Mas Deus é bom, irmão Zé Pedro, tá vendo? Deus seja louvado, né? Por todas as bênçãos que Ele nos tem. Vamos, eu tenho um anúncio. Coloca para a gente aí, Davi. Na terça de manhã, enquanto ele está colocando aí, temos o nosso culto de oração. Culto de oração, terça-feira, 8 horas. Tá bom? E na quarta-feira nós não vamos ter culto aqui na igreja. Vários irmãos estão perguntando para mim se teremos culto quarta-feira. Essa quarta-feira não teremos culto na igreja. Por quê? Então, o nosso culto será na quinta-feira. Então, durante a semana a gente vai anunciar isso, avisar que nós não teremos culto na quarta-feira, né? Nós vamos falar, o pastor vai fazer a gente vir na quarta, depois na quinta, né? Na quarta os irmãos vão estar se preparando aí para a ceia de Natal. E quinta-feira é o nosso culto especial de Natal. Amém, queridos? Amém ou não amém? Amém. Amém, muito fraco, né? Então nós vamos começar o nosso culto às 19 horas. Cadê o irmão Sérgio, por favor? Isso, nós vamos distribuir, os irmãos vão receber 3 convites. Depois, se você precisar de mais, você fala.
Davi, dá uma força aí, tá bom? Cada um vai receber 3 convites para você entregar para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho. Pastor, para quem que eu vou entregar esse convite? Primeiro para os seus queridos familiares, alguns que também têm ele online, os irmãos vão receber. E você pode entregar para quem mais? O atendente do supermercado, o seu frentista do posto de gasolina, o gerente do banco, né? Os seus amigos e para os seus inimigos também, né? Gente que não gosta de você. Se você está orando por eles, você vai lá e entrega para estarem conosco aqui nesta celebração na próxima quinta-feira, às 19 horas. Tá bom? Então, quinta-feira, quando é que é o nosso musical? Quinta-feira, às 19 horas. Tá? Então, nós não vamos ter culto na quarta, nosso culto será na quinta. Os irmãos terão uma noite do dia 24, dia 25, muito abençoada. E no dia 25 nós estaremos aqui para esta celebração do Natal. Tá bom? Nós estamos preparando, hoje tivemos ensaio. E lembrar os irmãos coristas que terça-feira nós teremos o nosso último ensaio. Terça-feira às 19 horas. Tá bom? Terça-feira às 19 horas o nosso ensaio. Também agradecer ao Senhor, os irmãos que têm colaborado com a nossa cesta de Natal. É a cesta normal que nós fazemos todos os meses e a cesta também de Natal. A Marisa está responsável, o irmão Paulo, do Paulo está ali, né? Estiveram compondo aí, os irmãos que ainda não doaram podem doar, tá bom? Mas algumas cestas já estão sendo confeccionadas aí para entregar a algumas famílias da nossa igreja e outras famílias que não são da nossa igreja. Então nós já agradecemos e colocamos à disposição aí para que os irmãos continuem fazendo sua doação. Amém? Eu gostaria que a gente estivesse orando agora por este culto da quinta-feira, nosso culto de Natal. A gente sabe da batalha espiritual, a gente sabe das lutas, né, que as pessoas enfrentam para entregar o coração para Jesus. Então nós vamos convidar, e agora enquanto a gente ora, você vai suplicar a Deus por esses nomes que você já tem no seu coração, das pessoas que você está entregando esse convite. E eu quero convidar aqui a irmã Benítez para orar, para orar, clamar ao Senhor, tá? Feche seus olhos. Sabe aquele seu parente que ainda não se converteu, você vai convidar? Coloca ele no altar agora. Tá bom? Coloca diante de Deus. Senhor, te agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos de estarmos aqui ouvindo a Tua palavra, de conhecermos o Senhor e te pedimos, Senhor, por esse evento que vai acontecer aqui, que o Senhor esteja abençoando, que tudo corra bem, que a palavra, Pai, seja cantada, atinja os corações daqueles que estiverem presentes. Também já te pedimos por esses convites que serão entregues, que o Senhor possa estar, Pai, direcionando para as pessoas que realmente precisam, Senhor, para as que realmente irão estar aqui e que irão receber a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, já te agradecemos. Amém. Nós vamos obrigado. Nós vamos louvar com mais uma canção e depois a gente vai ministrar a palavra. Convido a igreja a se colocar de pé.
verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó Deus. Os irmãos podem sentar. Vamos chamar as crianças para o culto infantil. E vamos orar. Irmão Paulo, ora a Deus pelas crianças e pelo mundo. Senhor Jesus, colocamos na tua presença essas crianças, Senhor, que hoje vão fazer parte da nossa escola. Em nome do Senhor Jesus, que elas possam entender o teu propósito, Senhor. Que a irmã Margarida seja capacitada cada vez mais para levar a tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós esperamos. Amém. Deus abençoe as crianças. Irmã Margarete. Irmãos, eu não tenho muito hábito de escrever as mensagens, mas eu estou me esforçando para fazer isso. Está voando meus papéis aqui. O seminário dizia que quando for o papel pode ser paga, né? Mas espero que o Senhor use e que a palavra de Deus chegue aos nossos corações. Obrigado, irmão Sérgio. Eu quero convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo de número 2. Domingo passado eu disse que eu ia refletir com os irmãos sobre esse tema de Natal em 3 mensagens. Aí eu perguntei para o Davi lá em casa qual foi a mensagem do domingo passado. Eu não vou nem dizer se ele lembrou, né? Nós vamos refletir sobre 3 temas. O nascimento de Jesus nos trouxe vida, paz e salvação. 3 aspectos. Eu estava pensando sobre essas reflexões. Quando a gente chega nesse tempo de Natal, nós costumamos ouvir mensagens nos mesmos textos, não é verdade? Olha, quem tem muitos anos aqui de vida cristã já ouviu quantas mensagens desse texto, não é verdade? Nós não estamos trazendo nada novo, não é uma mensagem nova. A mensagem é a mesma. A referência da palavra de Deus é a mesma. A história é a mesma. A atuação do Espírito Santo de Deus é o mesmo. O propósito de Deus continua sendo o mesmo. Entretanto, nós precisamos estar atentos àquilo que Deus quer falar ao nosso coração sempre e em todos os momentos da nossa vida. Teve um ano na igreja onde eu era pastor no Rio de Janeiro que as mulheres se reuniram e havia uma sugestão da revista da União Feminina e era fazer o Natal em julho.
E aí a presidente da União Feminina veio falar comigo e falou: pastor, tem uma programação aqui que está sendo sugerida, Natal em julho. E eu achei aquilo estranho, falei: como é que a gente vai celebrar o Natal em julho? Ela falou: olha, a sugestão é a seguinte, a gente vai ornamentar a igreja para o Natal, vai fazer comidas de Natal e vai convidar as pessoas para um culto de Natal em julho. E eu fiquei pensando, como é que vai ser esse negócio em julho? Natal em julho, né? E olha, irmãos, foi uma experiência tão maravilhosa, tão gostosa. E as pessoas foram para o culto de Natal. Natal em julho, culto de Natal no mês de julho. E parecia mesmo que estávamos no mês de dezembro celebrando o Natal. Tinha panetone, lá no Rio de Janeiro tem costume de comer rabanada, tinha rabanada, tinha outras comidas de Natal em julho. E nós pregamos a mensagem do nascimento de Jesus, o Salvador do mundo. Então, essas mensagens podem ser pregadas em qualquer época do ano, porque Jesus nasceu e se Ele nasceu, sempre é Natal. Em qualquer mês do ano, celebramos o Natal. Mas, nesse tempo, a gente para refletir um pouquinho mais sobre esta mensagem de salvação. E lá em Lucas capítulo 2, versículo 8 ao versículo de número 22, eu vou pedir para projetar para a gente, nós vamos ler esse texto e vamos pensar sobre algumas lições deste texto. Diz assim a palavra do Senhor: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou, e o resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: vamos todos juntos? Glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram aos pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Até aí, Pai. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós oramos a Ti, agradecendo, meu Pai, pela Tua graça, e pedimos que, pela instrumentalidade do Espírito Santo, nós possamos compreender a Tua palavra e aplicá-la ao nosso coração. Assim nós oramos mais uma vez em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós costumamos cantar sobre a noite de paz. Mas por que dizemos que o nascimento de Jesus é uma noite de paz? Se Jesus nasceu para trazer a paz, a pergunta é: por que existem tantas guerras? Eu estava olhando alguns sites a respeito das guerras ativas no mundo no momento. Existe pelo menos 15, mais ou menos 15 confrontos de guerra, países guerreando uns com os outros, enquanto nós estamos aqui no mundo, fora outros pequenos conflitos. Alguns que estão afirmando que existem mais ou menos em torno de 200 conflitos pequenos e grandes em várias partes do mundo. Guerras. Mas afinal de contas, Jesus nasceu. Por que existe ainda tantas guerras? O texto que nós lemos aqui vai nos trazer algumas lições, e a gente precisa entender por que Jesus veio trazer paz e o mundo ainda está em guerra. O que é paz e o que é guerra? Muitas vezes, irmãos, nós não estamos guerreando externamente, mas há uma guerra grande dentro de nós, dentro do nosso coração. Há conflitos internos na nossa mente, há conflitos internos no nosso coração.
Nós nunca tivemos tempo em que as pessoas estiveram tão perturbadas mentalmente como nos dias que nós vivemos hoje. Nós todos os dias estamos ouvindo aí nos noticiários pessoas fazendo atrocidades. Enquanto as pessoas vão saber sobre a vida dessas pessoas, mas é uma pessoa tranquila, não sabemos por que fez isso. A cada dia nós ouvimos mais sobre pessoas cometendo atos realmente muito escabrosos, terríveis de violência. Mas por que se Jesus nasceu para trazer a paz? O texto começa nos falando sobre os pastores que estavam no campo. E aí nós vemos o anúncio do nascimento do Salvador. Nós vemos aqui o Senhor com o cuidado de falar a vários corações sobre o nascimento de Jesus. Mas aqui nesse episódio específico, aos pastores que estavam lá distantes do campo. É interessante que, se for observar do ponto de vista religioso da época para os judeus, os pastores, a função deles seria uma função que não os colocaria numa condição de poder estar numa situação em que eles pudessem estar com o recém-nascido e quiçá, estar junto com aqueles que poderiam estar purificados para estar na presença do Salvador, Jesus. Mas o Senhor vai até os pastores do campo para anunciar-lhes. E em segundo lugar, nós vamos ver aqui que os anjos vão anunciar sobre o cumprimento da profecia. Estavam ali os pastores do campo e de repente recebem a notícia: olha, hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. É interessante, irmãos, que eles são tomados de grande temor. Todos nós aqui queremos ouvir Deus, não é verdade? Você não quer ouvir a Deus? Irmãos, tem muitas coisas no nosso coração que a gente ainda não tem respostas. E nós queremos que Deus fale conosco. Queremos ouvir as respostas de Deus para o nosso coração em várias áreas da nossa vida, não queremos? Mas nem sempre nós estamos dispostos a ouvir Deus com temor. Temos a palavra de Deus e pouco lemos. Lemos uma vez ou outra, talvez pela correria do dia a dia, nós não nos dedicamos à meditação da palavra do Senhor, a realmente reservarmos um tempo para lê-la e aplicá-la ao nosso coração. Nem sempre fazemos isso. Se lemos, não meditamos. Se meditamos, não procuramos memorizá-la. E se memorizamos, muitas vezes nós não aplicamos. Falei hoje de manhã aqui. Ontem encontrei um rapaz na praça aqui, enquanto estavam distribuindo os panfletos, e o rapaz falou para mim assim: já li a Bíblia 80 vezes. E se eu quiser ganhar dinheiro pregando, eu posso fazer isso agora. E eu nem preciso de uma Bíblia, porque está tudo aqui na minha cabeça. Queridos, ele conhece a palavra, mas ele não conhece o Senhor da palavra. Quantas pessoas conhecem essa história de trás para frente, de frente para trás, mas não conhecem de fato, verdadeiramente Cristo, o Salvador? Não conhecem a Jesus como o seu Senhor e o seu Salvador. O anúncio faz com que esses homens que estavam ali, os pastores, simples pastores do campo, tremam e temam diante de Deus. Querido, Deus quer falar com você. Deus quer falar ao seu coração. Moisés se encontra diante de uma sarça que pegava fogo e não se consumia. O coração dele treme diante de Deus, e o Senhor Deus diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. O seu quarto pode ser uma terra santa, sua cozinha, o banheiro do seu trabalho, a sua varanda, a igreja. Infelizmente, muitas vezes a gente espera estar na igreja para ouvir Deus. E é por isso, meus irmãos, que há muitas pessoas caminhando na direção oposta à vontade de Deus. Porque hoje nós vemos muitas pessoas confiando nos obreiros, nos pastores, nos líderes, nos apóstolos, nos enviados. Mas não tem o seu coração no Senhor, porque o nosso temor muitas vezes está muito distante da vontade de Deus. E então o que há nesta sociedade que vivemos agora, um número cada vez maior de igrejas.
um número cada vez maior de evangélicos, um número cada vez maior de cristãos, mas um mundo cada vez maior ou cada vez mais distante de Deus. Qual era o anúncio? Diz o texto da palavra do Senhor. Coloca de novo para a gente esse texto de Lucas capítulo 2. Quer ver só que interessante o anúncio que é feito quando, assim que os anjos dizem isso. Pode continuar o texto. Isso. Pode continuar. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Continue, por favor. Pode continuar. No mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas. Aqui, nesta palavra dos anjos, nós vemos a primeira lição. O Senhor é glorificado pelo cumprimento da profecia. Veja que em toda a palavra de Deus, no Antigo Testamento, se aponta para o nascimento do Salvador. Isaías capítulo 9, o povo que andava em trevas viu o que? Uma grande luz. E o povo que andava na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Vivemos um tempo em que as pessoas andam em trevas hoje, assim como nos dias antes do nascimento de Jesus. Vivemos dias hoje em que as pessoas estão cegas, sem ver a glória de Deus? Sim. Vivemos dias hoje em que as pessoas têm a palavra de Deus, mas não a conhecem? Sim. Vivemos dias hoje em que o Espírito Santo de Deus fala ao coração das pessoas, mas elas não querem ouvir? Sim. Mas os anjos anunciam isso: glória a Deus nas maiores alturas. Conversava com um amigo ontem e ele estava dizendo para mim: pastor, eu passo o dia rezando o Pai Nosso. Todos os dias eu rezo o Pai Nosso. Todos os dias eu fico orando ao Senhor. É muito comum nós conhecermos pessoas que rezam o Pai Nosso. Talvez você tenha esse hábito, mas isso é hábito. Rezar o Pai Nosso não é orar como Deus nos ensinou. Rezar o Pai Nosso e repeti-lo, talvez como um mantra, como um amuleto, como um talismã, não lhe protege dos males, assim como também deixar a sua Bíblia aberta no Salmo 91 não protege você dos males. Como também colocar a sua Bíblia no console do carro para que você seja guardado de algum acidente também não lhe protege. Ter talvez algum versículo da Bíblia guardado no seu bolso também não lhe protege. Não é isso. Mas quando nós entendemos o que o Senhor diz sobre santificado seja o teu nome, glória a Deus nas maiores alturas, e aí Jesus vem e nos ensina o seguinte: quando você for orar, você diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. O importante não é quantas vezes eu recito a oração do Pai Nosso. O importante é se Cristo é ou não santificado na minha vida e no meu coração. Não importa quantas vezes eu leio, não importa quantas vezes eu rezo, não importa quantas vezes eu repito, importa é se Cristo é santificado em mim. Glória a Deus nas maiores alturas. Cristo nasce na terra, mas existe festa no céu. Toda vez que cumprimos a vontade de Deus na terra, há festa no céu. Todas as vezes que nós obedecemos a Deus na terra, a festa no céu. Toda vez que o nosso coração ele se abre para as coisas espirituais, há festa no céu. Nós estamos envolvidos com as coisas deste mundo. E aí sabe o que acontece conosco, irmãos? Nós vivemos muitas vezes, em muitos dias da nossa vida, situações que nos tiram a paz. Você já falou isso para alguém? Você está me tirando a paz. Já falou isso para alguém? Talvez para um colega de trabalho, um amigo, talvez num estabelecimento comercial. Essa conversa aí, isso aí, está me tirando a paz. Uma situação, um problema está me tirando a paz.
tira o sono, sobe a pressão. Essas coisas acontecem. Isso está me tirando a paz. Eu estou com o meu coração agitado. A paz parece que está indo embora do meu coração. É possível isso? Se Cristo nasceu para nos trazer a paz, é possível perdermos esta paz? É possível perdermos aquilo que nós não recebemos? A outra mensagem que os anjos anunciam: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, ou boa vontade para os homens. Em outra tradução, boa vontade é aqueles que o Senhor quer bem. Uma outra tradução diz isso também. Mas quem o Senhor quer bem? Será que Deus separou algumas pessoas a quem Ele quer bem e outras Ele quer mal? Será que Deus deseja que você viva em paz e outros vivam em tormento? Seria esta a vontade de Deus? Seria assim: Deus gosta de alguns e não gosta de outros. Deus quer abençoar uns e não quer abençoar outros. Paz na terra aos homens de boa vontade. Paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Paz na terra aos homens que têm o seu coração voltado para as coisas do Senhor. Portanto, precisamos querer a paz de Deus, porque Ele quer a paz para nós. O apóstolo Paulo, ele fala sobre uma paz extraordinária, e esta paz que o apóstolo Paulo diz é uma paz que excede a todo entendimento. Você já sentiu essa paz? A paz que excede a todo entendimento é: a situação parece perdida, mas eu estou sentindo paz. O problema parece insolúvel, mas eu estou sentindo paz. As coisas parecem que estão fora de controle, mas eu estou sentindo a paz. É a paz de Deus que excede a todo entendimento. Lembra que nós falamos há 2 domingos atrás sobre como Deus usa a vida de José e Maria? Saem de onde estão para onde Deus desejava que eles fossem. Depois o menino é desmamado, eles levam o menino ao templo para que ele fosse apresentado. Chegando lá, eles encontram Simeão e Ana, que aguardavam a redenção do Senhor. O texto diz que quando Simeão olha para Jesus, ele diz o seguinte: agora eu posso descansar em paz, porque os meus olhos viram a salvação do Senhor. Amém, irmãos? Os meus olhos viram a salvação do Senhor. Irmãos, quanto tempo a gente não espera por isso? Não é verdade? A conversão de um querido nosso, a salvação de um amigo, a redenção de alguém que amamos muito, que está perdido. Como nós ansiamos por isso? Como nós ansiamos que os olhos das pessoas se abram? Como nós ansiamos que as pessoas se convertam a Cristo? Como nós desejamos que esta igreja esteja repleta de pessoas querendo honrar, louvar e servir ao Salvador? Não é isso que nós queremos? Ah, meus irmãos, como é bom quando os olhos se abrem e o coração se farta da graça de Jesus. Como é bom quando as pessoas compreendem o plano maravilhoso de Deus. Glória a Deus, porque se cumpre o plano do Senhor na terra, e paz aos homens que compreendem esta palavra. Que mensagem os pastores nos ensinam? Primeiro, nós aprendemos que nós precisamos estar prontos para ver e ouvir a manifestação do poder de Deus. Ver e ouvir a manifestação do poder de Deus. Às vezes, irmãos, a gente ora tanto por uma situação, o tempo vai passando e a gente vai ficando meio com o coração endurecido. Já aconteceu com você isso? Você ora, mas você não está vendo a resposta. Você quer ouvir, mas parece que não ouve Deus.
Precisamos estar prontos para ver e ouvir com fé. Não foi de qualquer modo que esse anúncio chega aos pastores. E não é de qualquer forma que a palavra de Deus chega ao seu coração. A gente fala assim: mas eu vou ler o texto bíblico, mas parece que isso não tem nada a ver com o que eu estou precisando. Há algum tempo, mais ou menos uns 3 anos atrás exatamente, estava aqui um querido lá da igreja de Guaíra, o Alessandro, e ele estava compartilhando a palavra de Deus conosco, e ele falou uma coisa muito interessante, foi até no aniversário da nossa igreja. Ele disse assim: quando lemos a Bíblia, e à medida que lemos a Bíblia, a leitura da palavra de Deus e a dedicação a ela, isto produz-nos fé no coração. Você já abriu um texto bíblico e você diz: mas isso aqui não tem nada a ver comigo? Você está lendo a Bíblia e diz: mas o que o Senhor quer me falar com isso? O Senhor está te alimentando. Sabe quando você está doente e parece que a comida não tem gosto? O que acontece com a gente? A gente nem quer comer. Essa comida aqui está com gosto de isopor. Nem como eu comi isopor, né? Está com gosto de nada. Mas aí alguém diz para você o quê? Come. Você vai no médico e ele fala para você? Come. A criança está doente, o que você fala? Come. Se você não comer, vai lá para o médico para uma injeção. Não é assim que fala? Tem que comer. Temos que nos alimentar. Temos que nos saciar, mesmo sem vontade. Muitos e muitos anos se passaram até que os pastores recebem a notícia do nascimento do Salvador. Mas eles estavam prontos para ver os anjos e ouvir a mensagem. Você está pronto para ver e ouvir o que Deus quer falar ao seu coração? Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode ser o mês que vem, mas a mensagem do Senhor traz paz ao coração. Uma outra coisa que nós aprendemos: muitos não querem a paz porque preferem as tormentas do mundo. Os pastores ouviram, mas preferiram crer. Você prefere crer ou prefere não crer? É interessante como que as pessoas entendem, sabem que precisam de Jesus, mas sempre optam pelo mundo. Pergunte às pessoas: você sabe que precisa de Jesus? Sim, eu sei. Quer entregar seu coração para Cristo hoje? Olha, hoje ainda não. Você é jovem, sabe que a sua vida tem que estar no altar do Senhor para o seu casamento ser um casamento do Senhor. Quer entregar sua vida a Cristo hoje? Hoje não, talvez amanhã. Você fala para um homem: olha, Deus tem algo maravilhoso para a sua vida, para o seu lar, para a sua família, para o seu casamento. Você quer entregar seu coração a Jesus? Olha, ainda não. Eu ainda tenho algumas coisas para fazer. O mundo prefere o mundo, as pessoas preferem o mundo, as pessoas preferem o mal ao invés de preferirem o bem, as pessoas preferem as ações de Satanás ao invés de preferirem as ações de Deus na sua vida e no seu coração. E isso não traz paz. Uma outra coisa que nós aprendemos: muitos não querem ver, ouvir e obedecer. Os anjos disseram aos pastores: na cidade de Belém vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Vocês o encontrarão enrolado em panos e deitado numa manjedoura. Mas vocês têm que ir lá para ver. Você quer ir lá para ver o que Deus tem? Mas aí nós ouvimos muito aquela palavra: a gente tem que ficar na nossa zona de conforto. E muitas vezes, meus irmãos, estar na nossa zona de conforto não nos permite ver a manifestação do poder de Deus. Olha que privilégio. Deus mandou uma multidão, uma milícia de anjos, mensageiros, para falar com os pastores. Eles temeram, mas eles precisavam ir, para que eles pudessem ver o Salvador. Você quer ir? Nós temos o hábito, queridos, de comprar uma casa e viver nela por longos anos da nossa vida.
Muitos compram um carro, ficam com ele anos da sua vida. Temos coisas na nossa casa que está lá e a gente não desfaz de jeito maneira. Não é verdade? Quando a gente começa a limpar as coisas, a gente vai descobrir que tem coisas guardadas há anos ali que não servem para absolutamente nada. E muitas vezes o Senhor nos manda sair do nosso trabalho, de onde estamos, mas não é de qualquer forma, hein? Precisamos ouvir Deus. E isso deve nos trazer paz. A paz que excede todo entendimento. Quando vocês forem, vocês verão Jesus. Mas muitas pessoas não querem ir. Quantas pessoas você já convidou para estar aqui? Talvez os queridos já convidaram pessoas para estar aqui hoje. Mas essas pessoas não aceitaram estar aqui. Não é verdade? Não quiseram vir. Você chama as pessoas para ir à sua casa para um tempo de oração. Mas elas não vão, não querem ir. Você chama as pessoas para ler o texto bíblico, mas elas não querem. Simplesmente não querem. Temos outros afazeres, temos outros pensamentos, temos outras coisas, temos outras prioridades. Muitas pessoas, uma outra lição que aprendemos, querem viver apenas com o reflexo da graça. Eles foram e viram. E é interessante, irmãos, que o texto nos diz que eles falaram com Maria tudo que o anjo tinha dito para eles. Olha, se tem uma coisa interessante, irmãos, que diz respeito à nossa experiência com o Senhor, é que quando nós vivemos na graça de Deus, nós podemos compartilhar com outros crentes. E isso vai fazer com que a nossa fé seja ainda mais fortalecida. Como temos pessoas hoje que querem viver fora da comunhão? Mas quando estamos com Cristo, a paz de Jesus, que excede todo esse entendimento, vai nos fortalecer de tal forma que nós podemos compartilhar o que o Senhor tem feito na nossa vida, por nós, em nós e através de nós. Compartilha com Maria. Maria fica pensando nessas coisas e vai além. A palavra de Deus nos diz que ele sai e anuncia a todas as pessoas o que havia acontecido. Quando nós compreendemos isso, meus irmãos, nós vamos falar de Jesus a todas as pessoas. Se existe algo que está acontecendo hoje de forma muito contundente, é a confusão na cabeça das pessoas entre o que é uma vida em Cristo, entre o que é uma vida de retidão, de gratidão, de louvor, de devoção e de salvação. É que muitas pessoas estão confundindo a religião com de fato uma conversão em Cristo Jesus. É possível ter paz sem Jesus? Se Cristo é a paz, se Cristo é o Salvador, se Ele é Senhor, então, queridos, ninguém pode tirar de nós a paz que há em Cristo que está em nós. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele diz que vindo ele, evangelizou a paz, trouxe as boas novas, tanto aos que estão longe, quanto àqueles que estão perto. Por isso o Natal é noite de paz. A impressão é que se no Natal nós não estivermos juntos dos nossos amados, nós não poderemos ter paz e sermos felizes. A impressão é que se no Natal não tivermos roupas novas, presentes, talvez o Natal não será tão bom quanto desejamos. O pensamento é que se de fato no Natal nós não adquirirmos aquilo que queremos, talvez não teremos o Natal dos nossos sonhos. Mas eu quero contar para vocês uma história de um jovem. No dia, ou um dos dias que seria o mais feliz do dia do ano, que seria o dia do Natal, ele estava com o seu coração em frangalhos, longe da sua família, dos seus amigos, e por conta dos seus erros, distante da sua igreja e do seu povo. Seu coração estava muito pequeno. E aí, falando com um amigo ao telefone, esse amigo disse: olha,
Hoje para você está sendo um dia muito difícil. Mas eu conheço uma pessoa bem pertinho de onde você está. É uma senhora viúva, serva do Senhor, uma mulher de Deus. Vai lá e se apresenta a ela. Diga: eu sou amigo de fulano e ele disse para eu vir aqui que a senhora teria uma palavra. E chegando lá, ele se encontra com essa senhora, esposa de um pastor que já havia falecido, e ele abre o seu coração para ela, no dia de Natal. E ele abre o seu coração dizendo de todos os seus medos, temores, da sua tristeza, e ele diz para ela: olha, o dia de hoje está sendo um dia tão difícil, era para ser um dia tão feliz, mas está sendo um dia tão ruim. E aquela mulher de oração conversou com ele por longos minutos. E ela disse para ele: olha, Deus pode dar a você hoje uma noite maravilhosa, porque Jesus nasceu. Mas eu tenho algo mais, eu gostaria que você estivesse comigo hoje à noite. A minha família vai se reunir aqui e eu gostaria que você viesse para passar o Natal com a gente. O rapaz, constrangido, aceitou relutante, preocupado. Como vai ser estar com essa família, pessoas que eu não conheço, numa noite tão importante, sozinho, com o coração ferido? E ele então chegou ali para esta noite. A senhora estava ali, preparou a sala da sua casa, um ambiente gostoso, preparado, bonito, ornamentado para o Natal. E aquele constrangimento inicial daquele jovem, sem saber como seria recebido pelos familiares dela, começou a ter o seu coração se alegrando, porque chegaram os filhos, chegaram os netos, as crianças andando por todo lado, correndo, presentes sendo colocados numa mesa que havia sido preparada para aquilo. Então, quando se aproximava a noite, o jantar, ela disse: agora nós vamos fazer um culto. Foi feito um culto. E ao invés do coração daquele rapaz estar muito triste por estar longe dos seus, começou a se alegrar por ver a alegria daquela família servindo ao Senhor. Então fizeram um culto, louvaram ao Senhor. Instantes depois, ela disse: agora nós vamos abrir os presentes. E diferentemente do que muitas vezes as pessoas fazem, amigos ocultos, secretos, não havia amigo secreto nem amigo oculto. Os familiares iam trocar os seus presentes. Então eles começaram chamando um, chamando o outro. E por incrível que pareça, aquele jovem que estava ali, que anteriormente, no mesmo dia, estava com o seu coração muito apertado, ele se alegrou por ver a alegria deles, louvando ao Senhor o que Deus estava fazendo naquela noite, e a alegria da companhia daquela família. Os presentes foram entregues entre eles, e quando já havia terminado a entrega dos presentes entre os familiares, aquela senhora temente a Deus, mulher de oração, voltou-se para aquele jovem e disse: olha, eu tenho um presente para você também. E ela foi à mesa que estava ornamentada para o Natal, tomou o presente e disse assim: eu e minha família nos alegramos por ter você conosco nesta noite, porque este é o Natal de Jesus. E para uma pessoa que teria uma noite infeliz, e não seria uma noite de paz, foi uma noite de grande alegria, porque ele compreendeu que não estava só, porque em Cristo havia algo maravilhoso para uma noite de paz. Meus irmãos, nós estamos num mundo em guerra, mas estamos em Cristo, temos paz. E o Senhor sempre tem um presente para mim e para você. Eu não sei qual é o presente do Senhor para você nesse Natal, mas eu sei que o Senhor tem um presente. O principal dele é o sangue de Jesus, que nos renova todos os dias na graça do Senhor. E se nós estamos em Cristo, nós então somos pegados e banhados
pela graça maravilhosa do Senhor que nos traz a paz. Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra para você, homem e mulher, a quem o Senhor quer ver. Vamos orar. Feche seus olhos e fale com o Senhor. Deus de toda graça, Cristo Rei, Senhor dos Senhores, o nosso Salvador. Eu não sei o que incomoda o seu coração, as tristezas que talvez tenham invadido a sua alma, a angústia do seu coração, o tormento desta vida, mas eu sei pela palavra do Senhor que Cristo é glorificado no Pai, e em Cristo a paz, porque Ele nasceu, e o Natal de Jesus é hoje, a noite de paz. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado porque o Senhor vai ao campo onde estão os pastores e anuncia-lhes que Jesus nasceu. Anuncia-lhes que a salvação, a redenção de todo homem havia nascido. A redenção de todo pecador. E assim como diz o apóstolo Paulo, podemos dizer também os pecadores dos quais eu sou o principal. Ó Deus, muitas vezes temos vivido dias em que parece que a paz foi embora. Mas o Senhor não se distancia de nós. Nós é que permitimos que os tormentos desta vida invadam o nosso coração. Nós é que damos ouvidos a Satanás. Nós é que fazemos a vontade de Satanás e depois precisamos sofrer as consequências dos nossos erros. Ó Deus Santo, traga paz a cada coração, do homem, da mulher, do jovem, do adolescente e das crianças também. Porque hoje, ó Deus, temos ouvido tanto de crianças que não têm paz, crianças que têm tido visões ruins. Ó Deus, há tanto tormento no coração. As pessoas, ó Deus, procuram esquecer os problemas e as mágoas com a bebida, com as drogas, com a prostituição. Em nome de Jesus, meu Deus, liberta vidas e corações, quebra cadeias, Senhor Deus. Ó Pai poderoso, há queridos aqui que talvez tenham seus queridos ainda nas trevas, porque para eles ainda não lhes resplandeceu a luz, porque não conheceram Jesus. Cristo é o príncipe da paz e quer reinar nos corações. Então agora nós suplicamos pelos nossos queridos, pelos filhos, filho, filha, suplicamos pelo marido, pela esposa, suplicamos a Deus pelos netos, pelos sobrinhos, clamamos a Deus em nome de Jesus. O Senhor diz que se crermos no Senhor de todo o nosso coração, nós e a nossa casa será salva. Então, ó Deus, pelo poder da Tua palavra e na fé em Cristo Jesus, clamamos para que os nossos queridos tenham um encontro contigo. Fala ao coração deles, ó Deus, tantos que estão sem paz, sem alegria, ó Deus, tantos que comemoram festas e o Natal, mas não conhecem a felicidade que está em Jesus. Salva, Deus, os nossos queridos, salva aqueles que não conhecem ao Senhor, porque a gente também não conhece. Ao redor desse mundo há muitos que não estarão comemorando o Natal, porque não acreditam no nascimento do Salvador. E ó Deus, seus povos, seus países mergulham cada vez mais, ó Deus, na falta de paz, nas guerras, assim como acontece no nosso Brasil. Vivemos aqui uma guerra urbana. Em nome de Jesus, meu Deus, repreende toda ação do inimigo. Ó Pai poderoso, guarda os servos teus. Guarda-nos, ó Deus, diante do Senhor. Guarda-nos na Tua palavra, Senhor, meu Deus. O Senhor, ó Deus, trouxe paz a nós e nós queremos tomar posse desta paz. Ó Deus, ajuda-nos a temer o Senhor de todo o nosso coração, a nos prostrarmos diante do Senhor do anúncio das Tuas maravilhas. O Senhor tem maravilhas, ó Deus, para nós.
Então, meu Deus, nos ajuda a abrir os nossos olhos. Faça-nos, ó Deus, ir em direção a Cristo, como foram os pastores. Faça-nos, ó Deus, ver o Messias Salvador. Queremos ver o Senhor todos os dias. Queremos, ó Deus, ter a Tua palavra em nós, o Teu Espírito Santo, movendo no nosso coração, Senhor, de tal forma que tenhamos intrepidez para pregar a Tua palavra, para compartilhar do Teu amor. Ó meu Deus, Satanás quer destruir, ó Pai, esta nossa geração. Então, ó Deus, em nome de Jesus, apresentamos todos diante do Teu altar e suplicamos agora, ó Deus, por aqueles que precisam, meu Pai, ter uma vida transformada pelo Senhor. Obrigado, meu Deus, obrigado pela Tua palavra. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor e depois a gente vai estar orando e eu vou despedir os irmãos com a bênção. Desculpa, É
Deus. Eu não mereço e você não merece nenhum presente. Mas Deus é galardoador, Ele é presenteador daqueles que o buscam em Cristo Jesus. Se você nesta noite quer que eu ore por você, vem aqui na frente. Se algo está tirando a sua paz, sua tranquilidade, eu gostaria que você viesse aqui, eu quero orar por você. Amém? Quer apresentar diante de Deus alguma questão? Por favor, pode vir. Pode vir. Venha pela fé. Se você não vem, continue no seu lugar orando. Se você quer vir, venha. O Natal desse ano está te trazendo lembranças que você não quer, tristezas, angústias, enfermidades que você quer vencer. Isso. Coloque diante do Senhor. Ou se você está aqui hoje à noite e quer entregar seu coração para Jesus, pode vir. Se tem alguém hospitalizado, pode vir. Nós vamos orar pelo seu querido. Deus, a gente não merece os presentes do Senhor. A gente não merecia Jesus. O Senhor nos deu o teu Filho porque o Senhor nos ama. E é o teu amor que nos sustenta, o teu amor que nos dá graça, o teu amor que restaura o nosso coração. Aqui no teu altar, ó Deus, estamos, teus servos estão aqui, apresentando ao Senhor o que está incomodando o coração deles. Às vezes, ó Deus, são situações, ó Pai, que nem tem a ver diretamente com eles, mas está incomodando. E, ó Deus, esse tempo eles colocam diante de Ti. Em nome de Jesus, meu Deus, contempla o coração dos Teus servos, dando a graça do Senhor, ó Deus, concedendo segundo a Tua vontade o desejo deles. Ó Deus, os enfermos, clamamos em nome de Jesus, os enfermos no corpo, Senhor. Te agradecemos pela melhora da irmã Socorro, do Arthur, oramos por ele hoje de manhã, está aqui, obrigado, Jesus. Ó Pai, te agradecemos, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por essas vidas recuperadas e curadas, saradas. Mas, ó Deus, queridos dos teus servos aqui, que estão hospitalizados, e clamamos por eles agora. Que a cura do Senhor chegue a eles, aonde quer que eles estejam. Ó Deus, suplicamos pelos enlutados, meu Pai, suplicamos pelos encarcerados, Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, nós não vivemos das luzes que piscam nesta época do ano. Nós vivemos da luz de Jesus. Porque a Tua palavra diz que o Senhor é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Então nós queremos que assim seja na nossa vida. Queremos, ó Pai, a luz do Senhor. E queremos que o Senhor faça de nós a cada dia servos melhores para a glória do Teu nome. Por isso, ó Deus, conforta o coração de cada um aqui. E que a vida de cada um dos Teus servos seja uma vida de louvor ao Teu nome. Assim oramos, ó Deus, mais uma vez, no nome precioso de Jesus. Amém. Abra as suas mãos. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a doce e a eterna consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco aqui e com todo o Teu povo espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para Deus sempre. Amém. Abençoa teu irmão em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.